Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre como fazer design inspirado na natureza. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não precisa fazer uma escolha, né, um trade-off entre sustentabilidade e lucro. Não é necessário fazer esse tipo de coisa. A gente tem que juntar os dois, essencialmente, né? Um negócio precisa de lucro para sobreviver. A grande questão é que a natureza, quando ela faz o que ela faz, ela não esgota os recursos que ela tem disponíveis de forma abundante e livre. Então, como que a gente pode aprender a fazer design, aprender a projetar como a natureza faz? Para isso, eu vou trazer 8 pontos que podem auxiliar você, a sua empresa, a aplicarem esses princípios no seu dia a dia, na sua empresa, enfim, naquilo que você faz. Tenho certeza que vão ser inspiradores. Então, vem com a gente e vamos entender melhor como fazer isso, tá bom? Antes da gente começar a falar do nosso primeiro princípio, a gente precisa lembrar que toda economia depende essencialmente de recursos ecológicos para sobreviver, para ser sustentada, porque em algum momento a produção, seja lá do que for, vai depender de algum recurso natural. Então tá aí também mais um motivo pra gente, de fato, olhar para a natureza e entender a importância da gente aprender com os sistemas vivos. Tá aí o primeiro princípio, que é, na natureza, são utilizados sempre recursos que funcionam com energia renovável, né? Geralmente energia solar. E, além disso, todos os sistemas funcionam em ciclos fechados. E esses ciclos fechados significa que o que é desperdício de um, né? O que é lixo de um, vira matéria-prima ou alimento para outro organismo. Isso faz com que não haja desperdício. Inclusive, quem quiser saber mais de economia circular e Cradle to Cradle conectado com a biomimética, aconselho no IGTV da Amazu, no Instagram da Amazu.bio ou no nosso YouTube, e lá vocês vão encontrar esse papo que é super bacana. Bom, o princípio número 2 fala sobre usar recursos locais. Então, a natureza ela não vai ir para um lugar super longe para conseguir os recursos que ela tem ali localmente. Se ela não tem algo que necessariamente seja algo que ela tem idealizado para utilizar, ela vai ver qual a melhor forma de explorar aquilo que ela tem disponível localmente. Então, quando a gente vai pensar num projeto de arquitetura, por exemplo, por que não explorar o vento que a gente tem canalizado em vez de encher de ar-condicionado, o sol, a energia solar que a gente vai ter ali em cima daquele prédio. Enfim, é a gente entender quais recursos locais a gente pode utilizar para melhorar o projeto que a gente está fazendo. O que conecta com o nosso terceiro princípio, né? Que é utilizar recursos e energia renováveis. É somente assim que a natureza opera, inclusive quando ela faz fotossíntese, que é a fonte de sobrevivência de muitos organismos naturais. O quarto princípio fala de você eliminar qualquer tipo de desperdício naquilo que você está projetando. Seja desperdício de energia, de material, de tempo, o que for, entendeu? Não trabalhe com desperdício. A natureza não desperdiça nada. Então, para isso, o que ajuda no seu projeto é você pensar em materiais reciclados ou recicláveis, materiais sustentáveis, energia de fonte renovável. É realmente mudar a mindset naquilo que você está projetando, pensando provavelmente muito mais na otimização do longo prazo do que pensando no retorno financeiro apenas que você vai ganhar no curto prazo. Lembra? A gente defende que você tenha, obviamente, retorno financeiro, mas que você trabalhe com a parte de entender a natureza, né, a sustentabilidade, junto. Então, não é uma coisa ou outra. Não é binário. Você não tem que fazer opção. Não é optar ou isso ou aquilo. Não. É trabalhar com as duas coisas junto. O lucro e a sustentabilidade. Vamos conectar, né, com esses materiais. Pense em materiais comestíveis. Sejam eles comestíveis no sentido deles voltarem para a natureza, se reintegrar e virarem adubo. Sejam eles, de fato, algo que a gente possa consumir. Ou sejam eles matéria-prima para outra empresa, tá? Então esse seria o nosso quinto princípio, é pensar em materiais como algo comestível, né? É a gente pensar realmente no ciclo fechado de produção. Outro ponto é que você não consuma ou produza materiais que sejam tóxicos.
né? Tóxicos tanto para nós, como espécie humana, quanto para as outras espécies que compartilham desse planeta com a gente. Parece óbvio, mas nem sempre é. Ponto 7 é design multifuncional. A gente pensar naquilo que a gente está projetando com um design que pode ser utilizado para diversas outras funções. Então a gente elimina aí produção desnecessária de produtos que não precisariam existir, né? Então a gente pensar realmente no nosso design de uma forma mais integrada. E o ponto 8 é o que a gente vem falando ao longo do nosso papo, que é seja rentável, né? Uma árvore, ela usa energia solar para criar a sua renda, que são as sementes, e essas sementes vão gerar novas árvores, então vão dar continuidade ao negócio dela. Se o seu negócio não é rentável, ele não vai poder criar sementes, ele não vai poder criar design, projetos que contribuam também com a economia e também que possa beneficiar a natureza em si. Então, mais uma vez, não queira separar sustentabilidade de rentabilidade. Não abra mão de nenhum dos dois. Sejam árvores, sejam como as árvores nos seus negócios. Utilizem energia de fonte renovável, produzam sementes e que cuidem dessas sementes para que essas sementes possam crescer e se desenvolver e prosperar. Se vocês pararem para observar, uma economia saudável baseada na natureza, ela não deve ser pensada para crescer, mas para prosperar, porque na natureza nada cresce para sempre. Ao contrário, prospera. Então, por quê? Porque mesmo quando algo morre, deixa de crescer, gera sementes, né? Gera condições de fazer com que outra vida cresça e continue, então, abundante existindo no planeta. Então, que a gente mude um pouco aí mindset do que é uma economia sustentável, do que é uma economia saudável e do que é projetar tendo a natureza como inspiração. E lembrem que todos os projetos e designs que são inspirados pela natureza comprovadamente têm mais chances de crescerem e de prosperarem e de terem sucesso. Isso são dados oficiais, então é bom a gente lembrar disso quando a gente estiver aí tocando os nossos negócios ou trabalhando para construir um negócio aí com mais pessoas dentro de uma organização. Esse foi o nosso papo biomimético dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários de vocês, me contem o que vocês acharam, me contem no que vocês mais se inspiraram e compartilhem com quem vocês acham que pode se inspirar também e gostar de se inspirar na natureza. Obrigada!